Pessoal, vamos falar sobre a possibilidade de transferir criptomoedas via WhatsApp, tá? O WhatsApp está começando uma experiência lá nos Estados Unidos que pode ser muito interessante, né? Essa notícia foi sugerida por Outro Jeito, Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, aqui no Brasil você já pode transferir reais usando o WhatsApp. Você sabe, né? Você liga o seu WhatsApp a uma conta no banco e você consegue mandar reais para outras pessoas. É uma coisa meio arriscada porque você sabe, né? Ultimamente, com um monte de invasão que teve aí, para o pessoal roubar o seu WhatsApp pouco custa, e se tiverem o seu WhatsApp é um risco de drenarem sua conta corrente, né? Pois bem, lá nos Estados Unidos, porém, o que eles estão fazendo é uma coisa diferente. Aliás, esse negócio de pagamento com moeda fiat existe no Brasil e na Índia, que na verdade são os dois maiores mercados do WhatsApp no mundo. Tá? Lá nos Estados Unidos não se usa muito o WhatsApp, se usa mais o iMessage do iPhone, porque lá todo mundo tem iPhone, então usa-se muito o iMessage. Então, na verdade, os maiores mercados de WhatsApp no mundo é Brasil e Índia. Então, lá eles estão querendo fazer diferente. Ao invés de transferir dólares, eles estão fazendo uma experiência com uma criptomoeda chamada Paxos Dólar. É uma stablecoin cujo valor é linkado ao dólar. Então, na verdade, você não vai estar mandando dólar para ninguém, você está mandando o USDP. E a pessoa lá pode converter para dólar se ela quiser depois, em alguma na Coinbase. A Coinbase ela gerencia essa moeda. E repara que isso daqui, na verdade, é o velho plano do Facebook, né? Lá atrás, lembra que lá atrás o Facebook tinha uma ideia de fazer uma moeda digital chamada Libra e não sei o que lá, e coisa e tal. Na verdade, isso é a ideia do Facebook, porque na verdade essa carteira que eles integraram aqui, né? Eles integraram uma carteira chamada Nove. Nove é a carteira que é proprietária do Meta, né? Que antigamente era Facebook. E eles falam aqui no final, olha só, Libra se transformou em Diem, mas Diem é uma criptomoeda que não acabou sendo usada. Calibra, que era a carteira da Libra no Facebook anterior, virou Nove. Só que, ao invés de usar a Diem, a Nove adotou a Paxos Stablecoin, em parceria com a Coinbase. Ou seja, no final das contas, você consegue mandar dólares em última análise. É uma stablecoin pareada ao dólar, não é o dólar propriamente dito, mas como a Coinbase é uma carteira, é uma exchange que muita gente usa lá nos Estados Unidos, é a maior delas, então facilmente você converte isso para dólar e dólar para isso. Então ficou um esquema bastante interessante, né? Ou seja, repara, é basicamente a mesma coisa que eles estão fazendo aqui no Brasil e lá na Índia. Eles estão transferindo moeda, aqui a moeda não deixa de ser moeda fiat, só que eles estão fazendo um passo além, uma criptomoeda pareada com a moeda fiat, né? Isso daqui, de novo, eu acho isso daí uma besteira. Hoje em dia, com o Pix aqui no Brasil, é muito pouco provável você precisar mandar dinheiro pelo WhatsApp. Mas o interessante dessa história é justamente se isso daí começar a avançar mais, né? Se o Facebook decidir que pode, por exemplo, mandar Bitcoin, aí a coisa muda de figura. Aí tem um potencial realmente explosivo para adoção de criptomoedas, esse negócio de usar o WhatsApp, né? Aqui no Brasil, o Pix já pegou, vocês sabem, né? Você já compra tudo com Pix. Qualquer lugar que você for, o pipoqueiro na praça ali, se você quiser, ele te gera um QR Code lá e você paga. Isso, como eu falei para vocês, a grande beleza disso é que está ensinando as pessoas a usar Bitcoin. Nós que somos entusiastas de criptomoedas, que gostaríamos de que todo mundo usasse Bitcoin, o pessoal está aprendendo a usar uma coisa muito parecida com Bitcoin, porque Bitcoin, em última análise, vai ser exatamente a mesma coisa. Gera um QR Code aí para me pagar para você, pronto. Gerado, vai lá para a carteira do cara. Olha só, é exatamente isso que está acontecendo. Eu estou achando ótima essas mudanças todas. Como eu falei, eu achava ótima essa iniciativa do Facebook, não porque isso ajudasse as criptomoedas. Mesmo a ideia original deles, que era a Libra e coisa e tal, a Diem, não ia fazer muita diferença em relação a Paxos dólar. Não faz muita diferença, né? Porque é tudo controlado por alguém, então não é criptomoeda de verdade. Mas é aquele negócio, você está colocando ali uma coisa que é muito parecida. Eu não duvido nada que muito em breve
a gente vai ter isso mais integrado no WhatsApp, né? No Telegram, que permite que você crie robôs, que você crie programas, já tem carteiras de Lightning que você pode usar lá, que você pode mandar Bitcoin via Lightning no Telegram, funciona muito bem, é muito bacana a coisa, né? Enfim, acho positivo isso daqui, assim, não vai fazer uma grande diferença, tá, gente? É a mesma coisa, igual o WhatsApp mandar real aqui no Brasil. Eu não vejo muita gente usando, principalmente porque é aquele negócio, o pessoal acostumou a usar o Pix, né? O Pix já virou padrão por aí. Se isso daqui tivesse sido lançado na época que eles queriam lançar, antes do Pix, teria feito um sucesso enorme. Talvez fosse o padrão para transferência de dinheiro, né? Mas aí o governo botou o pé no freio, disse que não podia, né? É aquele negócio, o governo sempre atrasando a iniciativa privada. É por isso que a gente está na merda que a gente está. Pessoal, vamos falar sobre o Vitalik Buterin, o dono da Ethereum, que admitiu que ele estava errado sobre o Bitcoin Cash, né? Falta só ele admitir agora que está errado sobre a Ethereum também. Essa notícia foi sugerida por Edmond Dantes e mais outras pessoas. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Vitalik Buterin é esse sujeito aqui, ele foi o criador da Ethereum. Eu digo que ele é o dono da Ethereum porque, embora não tenha um dono a Ethereum, o que ele manda o pessoal obedece, então ele é o dono da Ethereum, no final das contas. E é realmente um cara muito inteligente, extremamente inteligente, um gênio mesmo. A ideia da Ethereum não é uma ideia ruim, é uma ideia muito bacana. O problema dele é que a ideia da Ethereum, não é a persistência contra o governo. É você ter contratos inteligentes. E qual que é o problema dos contratos inteligentes por si só? Do ponto de vista tecnológico, são uma maravilha, funcionam lindamente. Sabe qual é o problema deles? É que o governo pode fazer também. O governo pode lançar uma moeda central, um CBDC, uma Central Bank Digital Currency com smart contracts. Não tem nada que impeça isso. Então, no final das contas, esse é o grande problema que eu falo. Qualquer moeda que você lance, cujo objetivo não seja especificamente fugir do governo, seja especificamente se afastar do governo, ela pode ser reproduzida pelo governo, e dessa forma você vai ter sempre uma competição desigual, porque o governo tem um bocado de dinheiro para investir, não sei se vocês têm prestado atenção, né? Então, não estou tirando o mérito da Ethereum, a Ethereum funciona muito bem, eu acho que ela está servindo como um excelente laboratório para o que o Bitcoin vai se tornar no futuro. Eu imagino que toda essa coisa de smart contracts, aliás, já existem plataformas de smart contract com base no Bitcoin em segunda camada, em sidechain, em coisa desse gênero. Isso eu acho que é um futuro, por quê? Porque está ligado ao Bitcoin. Mas, de qualquer forma, a Ethereum está permitindo a gente expandir esse conceito, estudar, ver o que funciona, o que não funciona, é uma coisa excelente, né? Mas um dos erros que o Vitalik Buterin teve lá em 2017 foi escolher o lado do Bitcoin Cash na grande cisma do Bitcoin, né? O Bitcoin teve uma grande cisma, para quem não sabe, uma grande divisão em 2017, e essa divisão teve um claro ganhador, que foi o Bitcoin tradicional, e um claro perdedor, que foi o Bitcoin Cash. Vou explicar para vocês levemente, rapidamente, o que era esse grande problema que teve em 2017, né? O Bitcoin foi inventado lá por Satoshi Nakamoto, coisa e tal, é mantido por uma equipe de desenvolvimento, e, lógico, como todo software, ele passa por correções, por ajustes e coisa e tal, o pessoal percebe coisas que não estão muito bem, e vão corrigindo e coisa e tal. Em 2017, o grande problema que se via no Bitcoin era justamente que eram processado muito poucas transações a cada bloco, né? Os blocos do Bitcoin, eles têm um tamanho máximo de 1 megabyte e eles são processados a cada 10 minutos. Isso fazia com que você tivesse um problema de escalabilidade, né? Você não conseguia processar muitas transações ao mesmo tempo. Esse desenho, tanto o tamanho do bloco quanto o espaçamento entre eles, é hard-coded mesmo, é do protocolo, justamente visando proteções contra diversos ataques. Então, chegou-se em 2017 e isso era um problema. Agora a questão é como resolver este problema. E daí haviam várias opções na mesa, né? Havia o pessoal que sugeria simplesmente aumentar o tamanho do bloco. Vamos aumentar o tamanho do bloco e pronto, né? Ao invés de 1 mega, você tem blocos de qualquer tamanho. Esse pessoal foi o Bitcoin Cash.
Havia um pessoal que virou o Bitcoin mesmo, que foi a solução adotada pelo Bitcoin no final das contas, que propôs o SegWit, Segregated Witness, que é uma forma de você fazer assinatura digital que reduzia o tamanho de cada transação dentro do bloco do Bitcoin. Então, ou seja, o bloco continuava com o mesmo tamanho, mas o tamanho de cada transação agora ficava um pouco menor, né? E veja, qual que era a grande questão nesse... Havia também outras opções, tá? Havia a opção de juntar as duas coisas, havia um monte de ideias, mas essas eram as duas principais. O Bitcoin Cash, a solução era aumentar o tamanho do bloco e, mais do que isso, permitir tamanho de bloco variável. Ou seja, se no futuro o tamanho do bloco ficasse menor do que desejado, ou seja, começasse a ter novamente problemas de engargalamento, de ficar um monte de transação esperando horas e horas para ser confirmada, porque os blocos estavam todos cheios, você vai lá e você pode aumentar esse tamanho do bloco quantas vezes você quiser. Afinal, isso faz sentido, não faz? Pensa bem, em informática hoje em dia, há um tempo atrás, você ter um pendrive de 1 megabyte era coisa pra caramba. Eu, quando comecei a estudar informática, eram aqueles disquetes de 180 kbytes, eram os disquetes grandões, assim, de 180 kbytes. Aí depois vieram os mini disquetes, que eram 360, aí depois os pequenininhos, que eram 1.44 megabyte. Ou seja, isso era o que você tinha para trabalhar, né? Era uma coisa que já era informação pra caramba, espaço pra caramba. E hoje em dia 1 megabyte não dá para nada, você não guarda nada ali, né? Que é o tamanho do bloco do Bitcoin. Então, o que eles pensaram? Não, vamos deixar aumentar o tamanho do bloco, qual o problema, né? Mas qual que é o problema disso no final das contas? O problema disso no final das contas é que você evita que o Bitcoin circule em redes com pouca capacidade de transmissão de dados. E além disso, você começa a ter uma blockchain muito pesada, porque isso começa a armazenar transações, blocos cada vez maiores, né? Mas ela tinha a grande vantagem de ser uma solução definitiva. Nunca mais você teria problema de blocos de demora na transação do Bitcoin. Ao passo que a solução do SegWit, que foi a que acabou sendo adotada, ela tem um problema. Ok, ela diminuiu o tamanho da transação, otimizou o espaço, excelente, ótimo, resolveu o problema, mas, em tese, à medida que a adoção do Bitcoin vai aumentando, espera-se você vai ter mais transações de Bitcoin. Então, de novo, mais adiante, em algum momento, ainda não chegou esse momento, mas em algum momento você vai ter de novo o mesmo problema de transações encalacradas. Elas não conseguem ser processadas porque os blocos saem todos cheios, e aí a sua transação fica ali aguardando um tempão para ser processada, né? Isso não está acontecendo mais no Bitcoin, mas é perfeitamente razoável imaginar que em algum momento no futuro isso vai voltar a acontecer. Porque, lembra, isso aí tem um limite. Você consegue otimizar o tamanho da transação? Consegue, mas você consegue até um tamanho. Abaixo daquilo, né, já são poucos bytes uma transação Bitcoin, você não consegue mais ir além disso. Então a solução do Bitcoin Cash parecia mesmo ser uma boa solução. Tanto que muita gente fez elogios e achou que ia acontecer o contrário, que o Bitcoin Cash iria virar o principal Bitcoin e o Bitcoin atual iria sumir, né? E esse é um caso que eu uso como exemplo clássico do porquê que o Bitcoin é ele ou nada. As outras criptomoedas todas não têm valor se não for o valor do Bitcoin, se o Bitcoin não tiver valor. Repara como o Bitcoin Cash, do ponto de vista técnico, pode até ser considerado realmente melhor, né? Ele tem esse problema de poder ser vulnerável a ataque, de gastar mais espaço em disco, mas vamos pensar, isso não é uma coisa tão crítica assim, né? Repara como um momento, o fato da maior parte das pessoas estar seguindo com o Bitcoin fez com que hoje o Bitcoin Cash tenha perdido 98% do valor dele em relação ao Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin Cash hoje em dia vale muito pouco em relação ao Bitcoin, apesar de ser a solução melhor tecnicamente sobre muitos pontos de vista, né? E é o que eu falo, não adianta você dizer assim, não, mas a minha moeda é mais rápida, é mais barata, ela tem uma tecnologia melhor, porque ser mais rápido, ser mais barato, ninguém consegue bater o governo. Olha a estrutura do Pix aí, você manda um Pix instantaneamente, é baratíssimo, é de graça hoje, e eu duvido que isso vai ser cobrado em algum momento. É rápido, funciona bem, todo mundo já tem. A única coisa que a criptomoeda pode oferecer, que o governo não pode oferecer, é ser isolado do governo. E é por isso que eu acho que esse pessoal que fica buscando criptomoeda melhor tecnicamente, coisa e tal, não adianta. O Bitcoin ele pode ser melhorado, ele pode ser alterado, ele pode sofrer ajustes e coisa e tal,
Mas esse negócio de, ah não, minha criptomoeda é melhor porque ela é mais rápida, porque ela é mais não sei o que lá, porque ela é mais não sei o que lá, meu amigo, está ignorando a importância de você ter um foco único, que é o foco em se separar do governo. Pessoal, a União Europeia proibiu tatuagens coloridas, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Miguel Leite, bispo de Paris, e mais outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? É mais um caso daquela velha tradição do governo. Eu sei o que é melhor para você, eu vou tomar decisões para você, porque eu sei o que é melhor para você, né? Pois bem, as tintas para tatuagem coloridas, segundo o governo europeu, contêm uma série de substâncias químicas que podem ser danosas ao ser humano, né? E podem ser cancerígenas e podem causar mutações genéticas e coisa e tal. E por isso eles preventivamente estão proibindo tatuagens coloridas na Europa toda, tá? Tá proibido. Eles falam aqui que no Reino Unido, na Inglaterra, não, porque na Inglaterra, a Inglaterra saiu da comunidade europeia, mas no resto da comunidade europeia a proibição está valendo. Você não pode fazer tatuagem colorida na Europa de forma legal, né? Lógico que a gente sabe que no final das contas vai acontecer, se a pessoa quer fazer, ela vai fazer isso, né? Segundo as autoridades de lá, o objetivo não é proibir tatuagem, mas tornar as cores usadas nas tatuagens e maquiagens permanentemente mais seguras. Ou seja, em última análise, o pessoal que fabrica as tintas não pagou propina no nível adequado para os corruptos burocratas da comunidade europeia, e aí eles ficaram chateadinhos e estão exigindo esse tipo de coisa. É lógico que isso daí é falta de dinheiro, eles não têm o que fazer da vida deles. Quem acha que político burocrata se preocupa de verdade com o cidadão, com as pessoas, meu amigo, para com isso, né? Se o cara realmente achasse, tivesse a preocupação das pessoas em mente, ele dava um tiro na própria cabeça, ou pelo menos pedia demissão, e parava de ser um maldito explorador, um maldito político, né? Um maldito burocrata. Então, no final das contas, o objetivo sim é sacanear as pessoas que gostam de tatuagem e quer proibir as pessoas de tatuarem com tinta colorida. Ah, mas tem as avaliações, substâncias cancerígenas. Olha só, eu não sou especialista nisso, tá? Não vou fingir que sou, eu não tenho tatuagem. Eu quase fiz uma tatuagem uma vez, mas acabei desistindo na última hora. Mas enfim, no final das contas, a questão toda aqui meu amigo, o corpo é seu, você usa do jeito que você quiser. Tem chance de ter alguma química, de ter algum problema? Olha só, eu acho a tatuagem é tão pouca coisa de tinta que entra ali, é tão pouquinha coisa que entra na sua pele, que mesmo que tenha alguma substância potencialmente perigosa, não vai fazer mal, cara. É aquele negócio, não existe esse negócio. Se você quiser totalmente isolamento de coisas que fazem mal, não tem jeito. A questão toda é a quantidade daquele material. A tinta já tem um monte de produto químico ruim. Isso quer dizer que uma tatuagem vai causar algum problema? Não, não quer dizer isso, né? Em situações como, por exemplo, o cigarro é mais considerado. Por quê? Porque o cigarro é um hábito que você fica fumando um monte de vezes ao dia. Então, no final das contas, realmente o fato de ter substâncias químicas ali podem fazer mal a você. E, de novo, do ponto de vista libertário, eu não estou dizendo que você não deve fumar, né? Assim, na ética libertária, o que você faz com o seu corpo é problema seu. Então não tem esse negócio, todo mundo é livre para fumar, quem quiser fumar, fuma, mesmo sabendo que faz mal. Se você quer fumar, meu amigo, o corpo é seu, você fuma. Mas uma tatuagem é uma coisa que você, em princípio, faz uma, e a maior parte das pessoas, eu imagino, faz uma tatuagem, duas ao longo da vida e para, né? Eu sei que tem muita gente que é viciada em tatuagem, que acaba tatuando o corpo todo, mas mesmo assim, eu fico pensando, é tão pouca quantidade de tinta que acaba entrando ali, que a chance disso dar realmente algum efeito maléfico e coisa e tal é muito pequena. E, de novo, mesmo que desse efeito maléfico, tá? Se dá efeito maléfico, eu ainda sou do lado da liberdade. Eu acho que as pessoas têm o direito de fazer isso, né? De escolher esse tipo de coisa. Se ela, sabendo do problema, ela escolhe e pronto, né? Então, no final das contas aqui, isso é só mais um absurdo ditatorial de governos querendo proibir pessoas de fazer coisas, querendo tomar para si a decisão das pessoas, tirar a decisão da pessoa e ela decidir a coisa. E eu só falo para vocês aqui no Brasil para ficarem atentos, né? Porque as tatuagens, elas são regulamentadas pela Anvisa no Brasil. Existem hoje 5 tintas de tatuagem que são regulamentadas pela Anvisa.
para o pessoal da Anvisa resolver seguir a Europa e proibir tudo, pouco custa. Você sabe que parasitas burocratas adoram copiar outros parasitas burocratas. Se vai infernizar a vida das pessoas, por que não, pensam eles? Pessoal, vamos falar da segunda com carne, que foi promovida pelos pecuaristas em protesto contra o Bradesco, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ari Rodrigues, Abner Mateus e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou aqui dos protestos dos pecuaristas contra aquela propaganda do Bradesco em que eles recomendavam que não se comesse carne ou que fizesse a segunda sem carne, coisa e tal. E a gente já falou que foi uma ação de extremo sucesso, tanto que o Bradesco tirou a peça publicitária do ar, pediu desculpas, lançou uma carta lá, falando não sei o que lá, que, né, ou seja, ele sentiu o golpe, né? Ou seja, é uma coisa extremamente positiva isso, é como deve funcionar o boicote social. Você não ficou satisfeito com alguma coisa, você vai lá, faz a crítica, você chama outras pessoas a criticar também, e a pessoa que é criticada, se realmente ela se incomoda com isso, ela vai lá e acaba aceitando e voltando atrás na posição dela, né? Como toda empresa, o Bradesco ele tem foco em ter lucro, em última análise, por mais que tenha preocupação. Esse negócio que grande empresa com preocupação ambiental, preocupação de diversidade. Amigo, para com isso. Preocupação de empresa é ter lucro. Esse negócio que eles usam, essas bandeiras, é porque eles querem fazer de conta, querem enganar os jovens meio bobinhos para acharem que é uma empresa realmente preocupada com diversidade, ou com lucro, ou com a bandeira verde, com veganismo, com mudanças climáticas. Nada. E o pior que os jovens sabem, a empresa, meu amigo, quer lucro. Não adianta, não importa quantos arco-írisinhos eles colocarem na propaganda deles, o que eles querem é lucrar. E, no caso aqui, eles lucraram errado, né? Ou tentaram lacrar errado. Botaram a propaganda lá de segunda sem carne, sendo que uma grande parte dos clientes do Bradesco é o pessoal do agronegócio. Esse pessoal responde por investimentos e depósitos significativos no Bradesco, e adicione-se a isso o fato de que bancos tradicionais já não estão sendo tão considerados aqui na população. O que eu mais vejo por aí são jovens com aplicativos de banco, não usam mais banco tradicional. Eu mesmo estou pensando em abandonar bancos tradicionais e ficar só no aplicativo, porque a única coisa que me fazia não ir para bancos de aplicativo era o receio de que se desse alguma coisa errada eu não conseguiria resolver, porque no banco, bem ou mal, no banco presencial, você vai lá e conversa com as pessoas, elas tentam resolver o problema para você. Mas, ultimamente, eu não consigo fazer isso no Bradesco também, físico, então meio que se tiver algum problema, você não vai conseguir resolver de qualquer forma, então fica no aplicativo que é mais barato, né? Então, no final das contas, eles estão com esse problema todo e sentiram o golpe, sentiram quando os pecuaristas resolveram tirar dinheiro, fazer saque, reclamar lá do Bradesco, né? Aí, o que aconteceu? Eles voltaram atrás, tiraram a propaganda, pediram desculpas e coisa e tal, e o pessoal continuou tirando dinheiro, fazendo saque e coisa e tal. Eu fiz até um vídeo falando que eu acho que eles estão fazendo um movimento estrategicamente errado. Veja, eu não condenei o que os pecuaristas estão fazendo. Eu acho que eles estão cobertos de razão. Eles têm toda a razão do mundo para continuar criticando o Bradesco, uma vez que este banco não é a primeira vez que ele faz esse tipo de lacração tosca aí. Não é a primeira vez que ele sacaneia o pessoal, os pecuaristas, sacaneia os clientes. Então, assim, eu acho que estão cobertos de razão. O que eu apontei no meu último vídeo é acerca do interesse estratégico disso. Por quê? Se você... Como é que funciona o boicote social, né? Você critica a instituição, você expõe ela, e se ela voltar atrás, você simplesmente para. Por quê? Porque aí, na próxima vez que ela fizer alguma coisa errada, você pode fazer a mesma coisa de novo. Ela sabe que se ela voltar atrás, você vai parar de atacar ela. Agora, se você faz o ataque, a instituição volta atrás e você continua a atacar, o que acontece? Isso faz a mesma coisa que hoje existe com a esquerda. A esquerda faz esse mesmo erro, ela comete o exato mesmo erro. Ela ataca a pessoa e não importa se a pessoa pede desculpa, volta atrás, fala alguma coisa, não importa. Ela continua atacando a pessoa, é o tal do cancelamento que eles fazem lá, que vamos combinar, é basicamente o que vocês estão fazendo também, é um cancelamento, é a mesma coisa. Então,
O ideal, do ponto de vista estratégico, de novo, eu reconheço, do ponto de vista de sentimento, de vontade, até de justiça, não, devia, tomara que o Bradesco vá à falência, eu não estou nem aí para isso. Mas o pronto do ponto de vista estratégico, seria melhor você parar esse tipo de coisa depois que a empresa ou pessoa se retratou do que fez, porque você ganha uma arma para o futuro. Você pode, no futuro, usar isso e as pessoas vão obedecer, porque elas sabem que se elas obedecerem, você volta atrás, você não vai novamente atacar elas desse jeito, né? Do jeito que fica isso daí, fica a seguinte situação. Se você vai ser atacado de qualquer jeito, então para que tirar a propaganda? Para que dar mensagem de desculpa, né? Você vai ser atacado de qualquer forma. Então, no final das contas, eles continuaram com isso, mas esse protesto aqui, eu acho que é um protesto legal. Eu não vejo isso aqui como uma coisa ruim. Por quê? Porque é um protesto que não dói para o Bradesco, né? Foi um protesto bacana, um protesto que explicou bem o problema todo, a chamada segunda com carne. Para quem não se lembra, na propaganda do Bradesco, justamente eles propunham, né, a segunda sem carne. Então teve a segunda com carne, botaram a churrasqueira aqui, coisa e tal, e distribuíram um churrasquinho para um monte de gente em frente ao Bradesco. Achei ótimo isso, esse tipo de protesto super válido e coisa e tal. Achei muito bacana, mostrou para a população exatamente o que quer, sem atingir diretamente o Bradesco, porque vamos combinar. Vocês acham realmente que o Bradesco tem alguma preocupação com comer carne, com meio ambiente, com mudança climática? Não, meu amigo, não existe isso. Essa grande empresa quer lucrar, é isso, e tá certo, é para isso que tem que ser mesmo. Eu não estou criticando o Bradesco por isso não, toda empresa é assim, é para isso que ela existe, né? Então, esse negócio, o que eu critico é justamente a falsidade de fazer propaganda se dizendo interessada na mudança climática, no não sei o que é lá, não sei o que é lá, querendo dizer que não, eu sou bonitinho, olha como eu sou limpinho, né? Não é porra nenhuma, tu é uma empresa que quer lucrar, meu amigo. E tá muito certo e tem que assumir mesmo que é. O Globo aqui está querendo dizer que isso aqui continuou sendo um ataque, coisa e tal, ou seja, dizendo que as empresas não devem recuar. Quando alguém da direita cancelar eles, quando pecuarista, ou quando alguém contra as pautas ESG cancelar eles, devem continuar com aquilo. Por quê? Porque serão cancelados de qualquer forma, então não tem por que continuar, por que tirar a propaganda, por que pedir desculpas, esse tipo de coisa. Repara como é que eles estão, em última análise, apontando o erro estratégico do pessoal. Mas, de novo, eu ressalto, esse tipo de protesto aqui não tem problema nenhum, esse tipo de protesto aqui o Bradesco nem sente. O protesto que fez o Bradesco sentir é dinheiro, e é o que eu falo para vocês, é o mesmo que faz a esquerda ter sucesso nos cancelamentos dela. Você acha que as empresas ficam preocupadas porque o jovem tuitou que cancelou a empresa X ou Y? Nada, eles estão cagando para isso. O jovem não tem dinheiro para comprar mesmo. O problema deles é justamente no mercado financeiro, que tem um monte de gente ligada a esses movimentos LGBT, ESG e coisa e tal, e esse pessoal ameaça tirar financiamento dessas empresas, ameaça tirar dinheiro das empresas. Aí é que dói para ele. No final das contas é tudo isso. O que essas empresas se movem, no caso de cancelamento virtual, é sempre pelo dinheiro, né? O caso lá do jogador lá, o Maurício Souza, né? Você acha que foi os jovens reclamando da suposta fala homofóbica dele, ou sei lá o que foi, nem lembro mais o que foi que ele foi cancelado? Eu acho que não, pô, deixa o jovem falar lá. O problema foi o investidor da Fiat lá na Europa reclamando disso, falando que ia tirar financiamento se não tirassem o apoio. É isso que funciona. No final das contas, essa coisa toda de ESG e coisa e tal, isso se resume a isso. Gente poderosa querendo mandar em você. É isso. E, nesse caso, que bom que os pecuaristas tiveram essa vitória. Foi uma vitória muito significativa. De qualquer forma, independente de qualquer erro estratégico, coisa e tal, estão de parabéns com o que estão fazendo. E sim, eu desejo que o Bradesco vá à falência. Não tenho nenhum amor pro banco, não. Pessoal, vamos falar sobre a internação do seu Jair lá em São Paulo, hein? Parece que ele vai ter que passar por mais uma cirurgia. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Defensor Livre, Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, do ponto de vista médico, não tem nenhuma grande novidade aí, né? O seu Jair sentiu mal na volta ele estava passando férias em Joinville, ele iria voltar para Brasília, se sentiu mal na noite anterior a isso, acabou indo para São Paulo, onde ele foi internado, e ontem foi confirmado que há
uma obstrução intestinal. Ele muito provavelmente precisará passar por uma nova cirurgia. Já vai ser a terceira cirurgia desse tipo que ele tem que fazer depois do episódio lá da facada em 2018. Tem dois problemas aí. Um problema é, olha, isso não é uma novidade, vai ser a terceira cirurgia desse tipo que ele faz. As outras duas ele passou muito bem, então a gente espera que ele vai ficar aí uma semana, duas no hospital, daqui a pouco está liberado de novo e nenhum problema mais sério vai decorrer disso, né? Por outro lado, você pode imaginar que, olha só, até hoje ele tem consequência daquilo, né? Já vai para a terceira cirurgia derivada desse problema lá, desse ataque que ele sofreu em Juiz de Fora, lá na campanha de 2018, né? Será que isso vai acabar em algum momento, né? Então, realmente, é uma coisa bastante complicada do ponto de vista médico, mas tudo leva a crer que ele vai se recuperar disso sem problema, vai fazer a cirurgia, vai sair do outro lado, daqui a pouquinho já está de volta à ativa aí, sem maiores complicações, né? Tal como foi as duas outras vezes, né? Agora, é lógico, o interesse nosso é avaliar como que a esquerda reagiu a esse fato, que é algo bastante curioso, né? Eu não vou nem falar aqui do pessoal que desejou a morte dele, que falou que ele devia ser enterrado vivo, e coisa do gênero. Isso daí é besteira. Vocês sabem, eu sou favorável à liberdade de expressão absoluta. Desejar a morte de alguém não quer dizer nada. Então, meio que não faz diferença isso, não vejo nenhum problema aí, né? O que me interessa são outras avaliações que estão fazendo. Por exemplo, essa avaliação aqui do Observador, que disse que seu Jair volta ao hospital, mas há pouca solidariedade nas redes sociais e férias durante as cheias explicam. Ou seja, o que o jornalista está querendo dizer aqui, ou a jornalista está querendo dizer aqui, que seu Jair não teve tanto impacto, assim, o fato de ele ter sido internado, as pessoas não demonstraram solidariedade nas redes sociais, e que isso foi devido a, digamos, a omissão dele no sul da Bahia, lá durante as cheias, né? Bom, com relação às cheias no sul da Bahia, isso é uma besteira, isso é claramente uma coisa que a imprensa está querendo jogar nele, colar nele, mas não está colando porque ele esteve lá no início de dezembro, o pessoal da Bahia lembra que ele esteve lá, foi manchete em todos os lugares, ele esteve lá na preocupação com as cheias que já estavam acontecendo naquele momento, então é besteira esse negócio, para que ele vai pegar um avião para ir ficar aí lá vendo o alagamento, não tem lógica nenhuma isso. Feito uma vez isso, feita o direcionamento de verbas para lá, ou de ajuda que for necessária, não tem mais o que o cara fazer lá. É realmente uma besteira esse tipo de cobrança. É lógico, a gente espera isso de adversários políticos, né? Hoje em dia a imprensa virou adversário político dele, não tenha dúvida, né? Mas outra coisa que a jornalista está implicando aqui no título é que há pouca solidariedade nas redes sociais. Eu não duvido nada que nas redes sociais dela ela não tenha visto muita solidariedade, porque afinal ela está na bolha dela, e todos nós estamos em nossas bolhas, e no final das contas a gente acaba vendo opiniões muito parecidas com as nossas, e no final das contas ela emenda aqui que ele tem perdido apoio da mídia social, da rede social, coisa e tal. E chega a ser engraçado como os jornalistas estão tão preocupados com isso, sendo que na própria visão deles o Inácio já praticamente já ganhou a eleição, né? Tem sido apontado até agora como vencedor, tá aqui, né? Enfim, no final das contas ela tenta também implicar que talvez o seu Jair esteja querendo fazer uma jogada inicial para ganhar afeição nas redes e coisa e tal. E, bem, no que ela diz que as redes não se solidarizaram com o seu Jair, eu tenho uma outra reportagem aqui que não mostra que não é bem assim, não. A foto do Bolsonaro no hospital alcançou 1,5 milhão de curtidas no Instagram, teve 200 mil comentários também, isso aqui já faz algum tempo, já deve ter muito mais agora. O fato é que, sim, muita gente tem dado atenção ao Bolsonaro, ficou triste com a internação dele. Esse tipo de coisa, meu amigo, é aquele negócio, é efeito bolha, né? O jornalista olha para a bolha dele ali, acha que todo mundo pensa como ele, acha que a população inteira está pensando daquele jeito. Eu não estou dizendo que a população inteira está com pena do Bolsonaro ou está torcendo pela recuperação dele. Ao contrário, eu tenho certeza que muita gente adoraria ver ele morto, né? É normal, não acho nada de errado nisso daí. Mas eu tenho certeza que não foi só gente contrária, não. Ele tem um apoio muito grande na rede social, né? Embora eles falem que não, que está caindo o apoio, não sei o que lá, olha, eu não vejo isso não, tá? Bom, um outro ponto de vista aqui foi do Marco Antônio Villa, que é um historiador muito ligado ao PSDB, coisa e tal, aquele negócio da centro-esquerda ali, paulistana, né?
e ele coloca uma manchete aqui no UOL dizendo que exploração política da facada em 2022 não terá o efeito de 2018. Olha, eu discordo do Marco Antônio Villa nisso. Eu acho que ela vai ter o exato mesmo efeito que teve em 2018, que foi nenhum, tá? Ou seja, eu acho que essa internação dele, ainda devido à facada, não vai ter nenhum efeito eleitoral, como em 2018 não teve nenhum efeito a facada que ele levou. Para quem lembra, ele já era líder nas pesquisas com grande vantagem, o outro candidato tinha uma rejeição enorme, então não tem por que dizer que não, ele foi beneficiado pela facada. Até hoje tem gente que fala que foi uma fakeada, que foi de brincadeira, que foi isso que fez o seu Jair ganhar as eleições de 2018, quando é absolutamente falso, isso daí não tem lógica nenhuma. Ele ganhou porque era o candidato que representava mais fielmente o antipetismo. E era isso que o eleitor queria em 2018 e continua querendo ainda hoje. Então ele ganhou em 2018 por méritos próprios, não teve nada, a facada não teve nenhuma influência nisso daí. E eu continuo achando aqui que tem o mesmo, não terá o efeito, não, terá o efeito sim, porque vai ser o mesmo efeito que vai ser nulo disso daí. O erro do Marco Antônio Villa é usar o termo exploração política, porque dá a entender que o seu Jair está fazendo isso de propósito, ele está de propósito se internando no hospital para tentar obter um ganho político com isso e coisa e tal. E, de novo, é muito curioso como que isso acontece na cabeça dessas pessoas, porque, na visão deles, né, o seu Jair já perdeu a eleição, né, o Inácio já ganhou, não tem história, né. Enfim, uma dica do que pode estar dizendo isso aqui, por que esse pessoal da oposição está tão preocupado, o pessoal da esquerda, é porque quando você vê a fragilidade dos métodos, né, das pesquisas, né, essa reportagem aqui da Veja é bastante esclarecedora, né. Ele compara várias pesquisas que tiveram aí e fala que a diferença entre elas é pela forma da pesquisa. Então, mas que todas elas indicam que Inácio vai ganhar a eleição e não sei o que lá, estão 20% à frente de seu Jair. Ele esqueceu de avaliar aqui aquelas outras pesquisas que a gente já falou aqui, que mostraram a da Seis Sigma e a Brasmarket. Por exemplo, entrevistas presenciais dão uma vantagem muito maior a Inácio do que seu Jair, do que entrevistas por telefone. Entrevistas por telefone, tipicamente a diferença está um pouco menor. E ele explica isso, ele fala sobre várias entrevistas, também aqui do IPEC, que é o antigo Ibope, dá uma diferença maior, porque era presencial, e aqui também diferença grande. Por telefone a diferença cai um pouco. Nessa outra aqui também por telefone a diferença cai mais um pouco. Segundo ele, é porque pobre vota em Inácio. E como pobre não tem telefone, então acaba tendo uma vantagem relativa para seu Jair entre aquelas entrevistas que são por telefone, né? Olha que ideia maluca desse cara, porque no final das contas, hoje em dia, todo mundo tem telefone. Telefone virou uma coisa banal, né? Eu acredito essa diferença é uma coisa totalmente diferente, né? A questão que acontece é, quando você está na rua, quando você é entrevistado presencialmente, o entrevistado sente o impacto do interesse do entrevistador nas respostas. E nesse caso acaba indo para o lado que eles querem, que todo mundo sabe que eles querem, que é justamente votar em Inácio, né? Então, no final das contas, eles estão colocando aqui que não faz diferença, o importante é você saber que seu Jair já perdeu a eleição, que o Inácio já ganhou a eleição e coisa e tal. A gente sabe que não é bem assim, né? Você vê que se eles reconhecem que meras mudanças na forma como é feita a pesquisa faz tanta diferença, isso significa que eles conseguem perfeitamente fazer a pesquisa para ter o resultado que eles quiserem que tenha. É isso que eles fazem. Eles planejam a pesquisa, eles fazem a pesquisa para ter o resultado que interessa a eles. E é por isso que esse negócio não tem vantagem. Eles sabem que não tem esse negócio de Inácio já ganhou. Inácio não tem vantagem nenhuma no final das contas e vai desaparecer quando vier o avalanche das lembranças da corrupção do governo do PT. Meu amigo, essa eleição seu Jair ganha fácil. Pessoal, vamos falar sobre o Salar de Uyuni, lá na Bolívia, que está dando o que falar, porque é uma das grandes fontes de lítio do mundo todo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né?
Pois bem, aqui na reportagem do Globo, eles falam sobre o Salar de Uyuni, o Uyuni, né, que parece muito com produção de sal de cozinha. Aqui no Brasil você tem muito, aqui na região de Cabo Frio, aqui perto do Rio, você vê várias dessas piscinas de evaporação. Basicamente, para você produzir o sal, você deixa a água salgada entrar num local, fecha aquilo ali, espera a água evaporar, o que resta é o sal. É lógico, tem todo um processo de refinamento depois, de limpeza e coisa e tal, mas basicamente ali você tem o sal, né? E nesse lugar da Bolívia, particularmente, você tem adicionalmente uma quantidade muito grande de lítio junto com o sal, né? O lítio é um metal, é uma terra rara, então é um metal que é relativamente raro na crosta terrestre, não é fácil extrair, ele tem algumas outras fontes, é lógico, mas uma das principais é justamente a partir desse sal que tem nessa região e tem em outros lugares do mundo também, tá? Então, como é que é o processo? Você recebe o sal, mais ou menos como você gera aqui em Cabo Frio, e a partir dali você faz um processo de refinamento em que você separa o lítio nesse caso, né? E por que que o lítio é um metal importante, cada vez mais importante? Bem, ele está no centro da maior parte das baterias modernas, que tem uma enorme capacidade e são leves, né? Esse é a grande vantagem do lítio, é que ele é o metal mais leve que existe. Não existe nenhum metal mais leve que o lítio. O lítio, se você pegar ele na tabela periódica, você vai ver ele está pertinho ali do hidrogênio, está logo no início da tabela periódica. Então, é difícil você encontrar um metal mais leve que o lítio, né? E ele tem sido usado, as baterias de lítio são parte muito grande do sucesso dos carros elétricos. Aliás, por falar nisso, eu fiz um vídeo ontem lá no Visão Libertária falando sobre a revolução que vem aí com os carros elétricos. Pode esperar, a coisa pegou. Vai chegar no Brasil também. Não vai ser rápido não, porque aqui no Brasil, você sabe, né, a burocracia, a quantidade de leis idiotas é enorme, mas vai chegar. Então vai se preparando que você pode, mais dia menos dia, estar andando com um carro elétrico, né? Dá uma olhada lá no Visão Libertária nesse vídeo meu de ontem. Mas enfim, o lítio então se tornou um metal muito importante. Mas veja, aqui existem duas coisas que você deve falar, que deve notar sobre isso daqui. Nessa notícia aqui fala como os russos, os chineses e startups americanas estão disputando o lítio, o lítio da Bolívia. Há mais um tempo atrás, quando teve o golpe lá no Evo Morales, e depois o Evo Morales conseguiu voltar através do Luiz Arce, coisa e tal, o pessoal lá na Bolívia acusou o Elon Musk de estar querendo roubar o lítio deles e coisa e tal. Olha só, então tem duas coisas a notar aqui. A primeira coisa é uma riqueza boa para a Bolívia? Sim, é um mineral importante. O Elon Musk precisa do lítio da Bolívia? Não, não precisa. Aliás, ninguém precisa, tem várias outras minas em vários outros locais do mundo. Então essa coisa de achar que só tem ali é uma coisa muito errada. E essa crítica vale também para o tal do nióbio no Brasil, que muita gente tem exatamente a mesma impressão que os bolivianos têm do lítio. Olha só, nós somos donos da coisa mais linda do universo, agora vamos virar, quer ver? Eles falam aqui, ó. Essa é a nova Arábia Saudita, vamos ficar ricos com lítio na Bolívia e coisa e tal. E muita gente aqui no Brasil acha que não, vamos ficar ricos com nióbio. Gente, olha só, primeira coisa, essas coisas não são bem assim. Você tem várias outras fontes de lítio, várias outras fontes de nióbio no mundo todo. Ah, mas aqui no Brasil é onde tem as maiores minas de nióbio. É verdade, porque aqui é muito barato de extrair. Agora, se você aumenta o preço disso, você começa a competir com outros lugares que podem minerar também nióbio. Tem mineral no mundo todo, todos os minerais no mundo todo. A grande vantagem é, em alguns lugares eles são mais fáceis de extrair, em outros lugares eles são mais complicados de extrair. Então, no final das contas, quando você eleva o preço daquela mina que você tem, o que você faz é tornar viáveis outras minas em outros lugares do mundo daquele material. No final das contas, isso não resulta em nada. Agora, o segundo problema disso, eu acho mais fundamental da gente falar aqui, que é justamente essa confusão que muita gente faz entre tesouro e riqueza. Tesouro não é riqueza. E é sintomático que eles falam que é a nova Arábia Saudita. Você acha que toda a população da Arábia Saudita é rica? Não, ao contrário. Quem é rico na Arábia Saudita são os príncipes lá da família real saudita, lá, que o governo é muito rico. E isso é o que você vê em qualquer desses países que é dominado, que a principal fonte de renda é um tesouro, é alguma coisa que eles tiram da terra. Isso acaba fatalmente deixando o governo muito rico
e as pessoas não necessariamente, né? É lógico, os amigos do governo, o pessoal ligado ao governo, quem trabalha para o governo, consegue também ter muita riqueza. Mas o grosso da população, não, ninguém se beneficia disso. Se o pessoal lá na Bolívia está encantado com esse negócio do salário, o Uyuni, coisa e tal, achando que vai ficar todo mundo rico, meu amigo, não vai não. O que vocês vão fazer é ter um governo cada vez mais poderoso, que consegue oprimir cada vez mais a população, e ao contrário, você mesmo não vai ter dinheiro nenhum disso daí, não vai ver nada dessa riqueza do salário de Uyuni, que no final das contas nem é tão grande assim como eu expliquei, porque não é o único lugar que tem lítio. Tem um monte de outros lugares que tem lítio também. E o mesmo pensamento se aplica ao tal do nióbio. Se o Brasil, o Brasil devia aumentar o valor do nióbio, ia ficar todo mundo rico no Brasil. Não, não ia. Vamos supor que conseguisse aumentar o valor do nióbio, realmente. É enriquecer quem? O cara que tem a mina e o governo. E só. Mais nada. Então, no final das contas, o resto da população não iria se beneficiar desse tipo de coisa. Riqueza é outra coisa. Riqueza existe por conta de comércio. São as pessoas vendendo e comprando coisas, bens e serviços. É isso que gera riqueza na sociedade. São as pessoas abrindo negócios, iniciando um empreendimento, comprando, vendendo, trocando coisas, oferecendo serviços, contratando o serviço de outras pessoas. Isso é riqueza. Isso torna um povo muito rico. E o principal fator que facilita isso é justamente a liberdade econômica. Quanto mais liberdade você tem de abrir a sua birosca, de vender alguma coisa, de comprar alguma coisa, mais o povo é rico, mais ele tem de riqueza real. Tesouro não é o mesmo que riqueza. O que gera riqueza é comércio. Tesouro gera uma concentração de renda que pode ser até pior, pode ser até mais autoritária, gerar um governo até mais autoritário, como eles próprios reconhecem. Olha só, essa é a nova Arábia Saudita. Já se falou isso também do pré-sal no Brasil, que o Brasil ia virar a nova Arábia Saudita. De novo, ainda bem que não virou, porque isso é terrível, isso só enriquece o dono da mina e o governo. E isso acaba piorando para todo o resto da sociedade que fica na dependência dessas entidades ali. Comércio é a saída, liberdade econômica é a saída. É isso que gera riqueza de fato. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.